Estamos aqui no dólar, abertura de uma segunda-feira, e o que está parecendo é uma abertura direcional com velas positivas, tá? Então, a gente teve abertura lá embaixo, bem em cima, testa o fundo, rompe ajuste, rompe VWAP, rompe esse ponto do 85 e avança, tá? Para que isso aconteça, a abertura direcional aconteça, mesmo, né, o dólar não deve voltar abaixo do 80, aonde a gente tem a VWAP, que é no 82, e esse lote aqui, maiorzinho na compra, no 80. Então, deve haver uma sustentação. Estamos muito no início, 9h15, portanto, estamos indo para a quarta barra de 5 minutos, e o processo de abertura, muitas vezes, não, ele vai se formando, né? Nas primeiras barras, muitas possibilidades ainda estão em aberto. Então, é um trade mais difícil, tá? Vamos aí ver a evolução e lembrando, né? Voltando aqui no 80, já vai, na verdade, estar criando uma consolidação, aí a gente marca a máxima, marca a mínima, e provavelmente a gente vai ter um range inicial, onde o mercado vai estar testando os limites, né? As cartas vão sendo abertas, e aqui são as iniciais. Quando o mini índice. Mini índice também se formando. Aqui eu já posso botar máximo e mínimo. Vou botar aqui a mínima 200. Mínima da abertura, máxima da abertura. Está ganhando a VWAP para cima. Estamos nessa consolidação entre o 127.200 e o 127.650, tá? Vou botar aqui para arredondar. Testando ainda, ganhando um pouco de força, informação. O que a gente tem inicialmente é essa VWAP aqui, ó, do mercado obedecendo, tá? Vamos estar de olho, então, né? A gente teve aqui uma abertura, veio lá embaixo, testando, fazendo aqui máximas e mínimas, que a gente traçou o verde da abertura. A gente vai ver se ele rompe a máxima da abertura para fazer um Open Range Breakout, que é o rompimento do range inicial, né? Da consolidação inicial, para tomar alguma direção. No caso, a direção de cima. E lembrando que, como está ainda no início do processo, pode haver o teste da máxima, e aí, ao invés de para cima, ele faz uma falha e vai indicar que o mercado ainda está procurando uma referência entre mínima e máxima, podendo formar aqui uma congestão, tá? São trades muito iniciais, e aqui muita coisa pode estar acontecendo, ela está tentando romper. Vamos ver o que vai dar. O VWAP no 480, testando a máxima no 650. Voltando ao índice, que está se desenvolvendo, parece ser que é uma teste, né, do fechamento do gap. Esse ponto ele fica até um pouco difícil de definir, né, esse fechamento do gap, tá? Se é a máxima de essa região aqui, né? A máxima aqui é o início do dia aqui, né? E a mínima está entre aí o 200 e o 127, 200, 127, 100, tá? Então, inicialmente, o índice está se desenvolvendo nesta região. Suporte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Range bem estreito, vamos ver qual é o tamanho, né? Região de suporte, uma região
de resistência. Por enquanto é isso que a gente tem. Vou botar em vermelho. Aí, um range de 400 pontos, mais ou menos, lá da WDO Foot. É, deixou ainda é cedo para dizer, né? A abertura direcional está se desenvolvendo, mas ainda é cedo da gente poder afirmar que vai ser uma abertura direcional desse estilo, tá? Direto. Pode ser que ele faça aqui uma máxima e desenvolva lateralmente, tá? Ou seja, essa aqui é a base da amplitude inicial, com a máxima mínima, perde a VWAP, e aí ele vem aqui desenvolver de outra maneira, que não essa, tá? Como é que eu vou saber? Na verdade, a gente vai precisar do mercado estar apontando para a gente. Tá? Vou colocar aqui uma compra, tá? Só para a gente desenvolver o raciocínio, né? Ah, uma abertura direcional, tá? O que que ele tem que fazer se vier isso, tá? Está desenvolvendo para cima, não pode voltar muito. Para mim, o stop, então, seria no 5480 e até subindo um pouco mais, tá? De repente, aí no 84, abaixo da VWAP. Vou deixar aqui no 80. Acho até que está um pouco longe. Tá aqui no 82. Qual é a situação que a gente está imaginando? Quer dizer, apostando, né? Uma compra que seria ó, desenvolvendo um direcional, tá? Lembrando, né? Veio para baixo, não é direcional, é range ou reversão. Aqui, outros. Tem um lote grande aqui, ó, no 500, tá? Vamos lá no índice, para não perder o hábito. Qual é a informação que a gente tem? Que ele, no momento, recusou a passar para cima de 650. Eu acho que perdendo a VWAP, haveria até uma agendinha para buscar fundo, tá? Porque ele faz aqui o fake de rompimento de máxima, essa máxima, pode vir testar fundo. E aí o stop seria 15 da máxima. Então, o que que a gente tem aqui no dólar é que o mercado parou um pouquinho, né? A abertura direcional ela deveria estar já subindo com velocidade, isso não está ocorrendo. Começa a fazer uma consolidação, o que não invalida, mas também tira um pouco da característica da abertura direcional, né? A abertura direcional ele não para, tá? E aqui vai aumentando um pouco o risco do posicionamento na compra para pegar uma abertura imediata. Então, é bom estar sempre ali ligado, né? Subir stop, etc. O que a gente vê é uma ordem maior de venda aqui, ó, no 5.500. De certa forma, me parece estar inibindo o mercado de subir, tá? Será que vão querer pagar acima dos 5.500? Então, não está invalidado, mas está aqui em dúvida, tá? Tá, na verdade, o mercado ele assim, ainda não se mostrou disposto a negociar acima dos 5.500, que vai aumentando um pouco esse risco. Nesse caso, como eu disse, sempre é bom estar protegendo, subindo, bater aqui no 8.2, sei lá, já joga para 8.5, ou já bota bem perto do mercado mesmo, né? Depende um pouco do trader, se ele quer deixar o mercado trabalhar, se ele prefere esperar para ver o rompimento para cima. Essa região aqui do 9.5 que parece importante, que é o topo da consolidação.
E estava batendo na VWAP, de certa forma, ali, respeitando, né? Está bem enrolado, está fazendo lá o range, ainda não definiu. Está aí dentro dessa região. Não acelerou, mas também não ganhou força. Segunda-feira sempre costuma ser uma abertura mais morosa, né? Porque não tem indicador, enfim, mercado voltando no final de semana, sem notícias. Claro, se houver notícias, aí ele responde, mas não tendo esse tipo de abertura mesmo. Então, o que a gente tem aqui no mini dólar é a abertura direcional em si, ela está um pouco descaracterizada, porque não conseguiu avançar, o dólar encontrou uma resistência no sentido de vendas atuando a partir aí do 9,4, e aí dos pavios superiores, e agora está em cima da VWAP. Então, pode até continuar, subir, né? Porque a VWAP ainda está defendida, parece um pouco de dificuldade, estou vendo aqui informação de candle de pavio superior, mas ela ainda está intacta, né? Ainda não voltou aqui para essa região do 8,6. Mas, assim, para caracterizar a abertura direcional já está um pouco em xeque, né? Pode ser aí desenvolver um outro tipo de abertura, mas, então não importa tanto, né? Mas posições compradas deveriam estar sendo canceladas abaixo do 8,6, do 8,7, pode deixar essa briga aí da VWAP. Vindo para baixo do 8,6, a gente vai colocar do 9,5, do 9,5, estava 9,4, também certo? Como sendo ponto de máxima da abertura, que chegou a bater 9,5. A maior parte da atuação em vendedor foi no 9,4. Chegou, tá? Então, aí a gente vai definir esse range. A mínima, que é o 5,700, 5,470, para posicionar aqui no verde, significa que é a mínima da abertura. Interessante notar que tem lote, né? Nessa região aqui, do 5,470, lote comprador. Mínima, aqui lote comprador. O lote maior da venda é 500, né? Redondo, e aqui na máxima, do 94, 5,495, tem alguma coisa também. Esta região, esses lotes aqui, vou trazer para cá, dentro, é o que explica, né, essa atuação vendedora, que a gente vê posicionada alguns lotes maiores, nesta região, que explica a formação desses pavios superiores com essa barreira. A gente precisa, para uma aceleração, quebrar isso, quebrar o 500 para acelerar. Aí em briga, faltam 5 minutos para a abertura do mercado à vista e pode ser que defina com a entrada de um fluxo maior. Mercado americano abre 10h30, daqui a 35 minutos, e aí também pode estar entrando mais fluxo e o dia vai se desenvolvendo. Vamos ver aqui, mini índice. O mini índice perdeu ali o VWAP, o ajuste, provavelmente vai testar ali, mostrando um pouco de fraqueza. Está olhando aqui para 127.200, 127.100. Então, abriu a bolsa, né, o mercado à vista, sempre traz alguma liquidez para os mercados futuros. Para o índice, claro, né, fica óbvio isso, abre as ações, mas no dólar também acontece. O que a gente está observando é que o índice aqui está
o dólar, né? Ele está com alguma dificuldade de passar essa região do 9,5. Então, entre 9,5 e o 5,500, bastante venda, ok? Enfim, né? Para a alta, a gente precisa que esses níveis sejam rompidos. E se perder a média do mercado, vai estar dizendo para a gente que o comprador começou a perder esse jogo, tá? Então, acho que é um momento importante. Você vai perder aí o app, um pouquinho abaixo, né? E ou se ganha essa região entre o 495 e o 500. Bastante, bastante. Briga demais, tá? O app é intacta, está decidindo. O mercado aí bem travado e considera uma região, um momento aí importante. Já o índice, né? A gente consegue ver uma lateralidade maior, né? Mais clara, com um pouco de força aqui de suporte e resistência. Suporte, pá, região de resistência. Tá? É estreito, né? O range não tem ainda uma definição. Por enquanto aí, ou é trabalhar esses limites, ou esperar o rompimento com os dois lados, né? Com dos lados. Estou achando que os limites bem bem estreito aqui. Limite de máxima e mínima. O dólar, ele está se desenvolvendo agora um pouco mais para cima, né? A VWAP, ela serviu de suporte. A resistência aqui do 9,5 está sendo vencida, a vela ainda está em formação, então a gente pode estar dizendo que está definido, e tem esse ponto dos 5.500, né? Então, ele precisa realmente estar ganhando essa força para levar o dólar a pontos mais acima, né? E aí, como vai terminar essa vela, esse candle, depois, entre 5.500 por causa do lote, ponto gráfico seria 502, e o outro ponto aqui é o 510, tá? Tá vindo daqui, ó. Tá? Esse cozinho seria um outro ponto. Mas é importante agora essa aceleração. Voltar tudo, poxa, é só andar, volta tudo, não é sinal de força. Força é assim, decidiu, tá? E aí, quando decide, o bichão vai com tudo. Às vezes ele vai mais devagar, né? Indo e voltando, mas progredindo, né? Não quero dizer, fazendo uma escadinha, né? Ele não dispara, vem, bate aqui, volta um pouco, aí volta. Pode desenvolver assim. Uma vez até, né, que pelo princípio da alternância, seria até assim, de acordo, né, com esse princípio, porque a primeira perna ela foi bem impulsiva, né? Então, se a segunda for mais quebradinha, tá ok. Mas a gente não pode ver retroceder tudo, ficar lateral para baixo e voltar para baixo, ter o olho. Enfim, precisa estar uma aceleração, ou pelo menos caminhando. E aqui o mini índice está batendo na região de suporte, testou aí essa região de suporte, está deixando um pavio. Quem trabalha suporte e resistência poderia estar testando aqui uma compra sim, tá? E com stop abaixo do 127,100. Aí vai da habilidade e da preferência de cada um. Muitas vezes, pelo menos eu fico assim, um pouco. Na verdade, não é receoso, me falta um pouco de confiança
parece que o movimento ainda não está exaurido para virar, tá? Precisaria de mais desenvolvimento, de outro candle verde, mostrando que tem realmente ali um ponto, um suporte, tá? Mas, assim, o stop nem está tão longe, né? 130 pontos, 150 pontos. Às vezes me falta um pouquinho de mais convicção, tá? Para entrar nesse tipo de movimentação, ainda mais com uma vela em formação, tá? Vamos aguardar, vamos ver como é que ela vai estar se desenvolvendo, até aparecendo que tem defesa, tá? Aí, nesse caso, o que seria? VWAP, um objetivo, né? Lá no 440, ajuste no 540 e no topo 650, 640, nesse caso, tá? Eu aqui, falta um pouquinho de convicção. Você achando que está decidindo, porque está abrindo lá fora, né? 10 e 15, enfim, só pode acelerar. Ainda na perna da VWAP, tá? Quando para cima, estava gravando o clube dólar, acabou que essa barra veio para baixo. Mas tem coisas interessantes que a gente pode falar, né? Que foi a falta de força de estar trabalhando para cima, que é o primeiro sinal de fraqueza. O segundo, né, ele tentou defender que viu perdeu, aí ele volta para o teste, chega bem perto de Watt, tá? Agora está vindo para baixo, para tentar perder o range aqui, né? Acho que é bem importante agora essa região. Tá perto da mínima, né? Perdendo o mínimo, isso vai ter defesa. Depois de um pouquinho de dólar. Começando a evoluir. Tá? Isso daí de uma aceleração. Bom, aí, seguindo ali no mini índice, acho que está bem claro, né? Porque eu não tinha na convicção aí de compra nesse suporte, o mercado abre lá, abre nossa bolsa, aí começa a desenvolver, e agora perdendo o mínimo, vendedor enquanto abaixo de 127.200, sem se quiserem, né? Pode comprar, vender rompimento ou esperar um teste para voltar, tá? Geralmente eu divido um pouquinho, depois, se voltar, aumenta a posição, esperando a volta, né? A sequência de baixa, tá? Ou pode entrar direto no rompimento. Não deve, quando há rompimento, que o trader não deve fazer por exemplo, rompeu e voltou rápido. Aí você pode estar entrando numa armadilha, voltar aqui rápido, assim, e esse movimento ele pode jogar lá para o máximo, tá? Então, tem que ter stop. E o mini dólar está se desenvolvendo aí para cima. Tem que vencer aí 5.500 para jogar no 510. Andando, né? Se stop seria aqui embaixo, já jogaria lá no 89, né? 104, baixo do 4. Mais conservador, assim, acho até que não deveria voltar tudo para baixo do 95. Seria legal, tá? Ordem de compra defendendo o 94. É uma paradinha para ver o que você está fazendo. Um pullback, sim, para teste. Enquanto- Então, acho que a nossa leitura aqui do mini dólar acabou sendo acertada na direção, talvez tenha sido a abertura direcional, tá? Mas foi aqui o slingshot, o elástico, tá? Que é o rompimento teste da VWAP.
No caso, né, o cara comprar, vai proteger, e aí vai, tá? Então, a VWAP foi suporte, o dólar rompe a VWAP, quer dizer, já estava trabalhando acima, ele volta para testar, e aí rompe os níveis importantes, que eram 4,95 e 500, e está avançando aí em relação, em direção aos 5.510. Nesse caso, eu colocaria o stop bem mais para cima, perde mais, seria de 9,8, 9,7. Vai depender aí, ou poderia até fazer uma parcial, acho que é mais interessante, tá? Aqui, e tenta carregar o resto. Bota o stop um pouco mais para baixo, mas já faz uma parcial. Seria que fiz uma parcial, beleza. Stop para metade, 9,7, abaixo do 9,5. Tá? Depende um pouco de cada. O que se o trader quer dar mais espaço, se quer apertar mais, né? Se ele opera mais curto, então não deixa voltar muito, né? Uma parcial seria interessante. Um objetivo é o 510, mas não precisa sair do 510, pode ir subindo o stop. Pode, passou o 510. Eu vou sair? Não, já saí uma parte, vou deixar o mercado me levar. E nesse caso, o que que faz? Aperta mais ainda o stop para garantir, tá? Não voltar muito. Isso é muito variável, tá? Até na hora que eu estou operando também a convicção. Depois eu estou vendo aqui o 520. O gráfico tem um lotezinho. Vamos lá no índice. O índice está um pouquinho fundo. Ó, agora, o que ele está fazendo? Né? Ele tinha esse ponto do 126, 700, que, na verdade, ele é até um pouco mais acima, porque eu botei como se fosse o gap, tá? A extremidade aqui superior do gap, e a mínima do dia anterior. A mínima do dia anterior foi exatamente onde foi agora, que é no 800, chegamos. Estou muito juntinho, então não adianta botar vários pontos. Ela tem suporte no 700, no 800, é, acaba ficando um gráfico muito, muito cheio de marcações e atrapalha. Então, aqui o importante é uma região, tá? Não um ponto, mas uma região um pouco mais abaixo de 700. Essa região foi quebrada. Agora, tocar as coisas. Aqui seria suporte, aqui, suporte. Aqui. Tínhamos o suporte, falou mais cedo, né, que era até aquela região. Esse suporte virou resistência no momento. Aqui uma resistência também. Então, são os pontos que a gente tem aí nesse mini índice. Depois tem o suporte que é o fechamento do gap, dos 550. Está todo muito estreitinho no índice, é verdade. Para entrar nesse suporte, o cara pode estar posicionando no ponto, esperar uma reversão. Posicionar no ponto, eu acho mais interessante entrar com lotes menores. Ele pode passar direto aquela da informação. Antes, eu acho que ele tem 200 e 300. Bom, se o índice melhorou, foi a abertura de Nova York. O dólar deve ter voltado um pouquinho. Ó, tá vendo? Já abriu Nova York. Essa configuração. Momento da abertura de lá, né? É outro horário bem importante, né? Abertura da Bolsa de Nova York, que é onde o gringo entra com mais. O que a gente tem aqui?
possível venda do pullback com teste na VWAP. Eu colocaria o stop acima aqui dessa massa, tá? Se fez. Vem aqui na rede de suporte, volta lá, bate na VWAP, está apontando para baixo. O stop colocaria aqui em cima. 127, 355, por aqui. Tem uma coisa, um ponto que eu quero colocar, né? Realmente fez essa virada, né? Não foi na mínima, né, anterior. Ele faz até a projeção, vou até colocar essa projeção aqui do range, né? Para baixo, que vai estar provavelmente batendo nesse ponto, né? Mas para essa venda, o que chama atenção, que coloca um pouco em risco uma venda aqui, apesar de achar que deveria fazer, é a força dessa vela aqui de reação, esse impulso aqui, ó, tá? Esse impulso. Então, seria uma venda, mas não vejo assim como tão clara, né? Vou soltar um pouco, ó, veio, tá? Mas, de qualquer maneira, é, esse impulso aqui foi forte, tá? O bote menor, por causa do impulso, mas é ponto, tá recuando, não sei se vai testar as mínimas, mas enfim, né? Acho que deu para estar mostrando o porquê, né? Por causa da VWAP, bateu lá, voltou. Vou fazer agora só algumas medições de fibra. Para quê? É o objetivo, né? Não é prever nada, é ver só se o movimento que já está andando nas simetrias, para ir subindo, né? Cada stops e vendo pontos importantes. Aqui no dólar, ainda não bateu 100%, né? Poderia estar indo um pouco mais, mas já avançou essa pernada, eu realmente estaria subindo. O 5.500 foi ultrapassado. Essa região, para mim, agora entre o 9,7 e o 9,5 é o suporte. Para cima, ele já teria feito parcial, né? Ou realização total, tá? Mas carregando, a gente tem aqui na simetria ali o 510, 512, como a gente viu, 410. É esse ponto aqui, tá? Pode ser um objetivo final, e o outro é esta região, desse ponto de baixo, e que esse ponto também está batendo, ó, tem lotes, né? A maior parte dos lotes está nessa região que a gente falou, de venda, está aqui toda a venda. Mas tem aqui o 127,2 de fibra, que é o ponto que eu gosto, tá? Por isso, eu gosto muito dessa região aqui, os dois. Vou ver agora, vou pegar esta região, que a gente teve aquele ponto do 95, vou projetar ela para cima, para ver objetivos também. O objetivo que eu gosto é entre o 161 e o 200. E aí, quanto mais vai batendo nas diversas projeções, o ponto vai ganhando mais posição. Então, aqui, ó, peguei, ó, o 61 está lá no 5.510 e o 200 ele está nos nossos pontos, né? Aqui no 20, perto do 20. Vou pegar esse aqui de novo. Aqui é mínimo. Aqui é essa mínima. E lá na máxima, que era 9,5, tá?
espelhamento aqui. 61 vai dar o 5.511, o 10 e o 220, tá? Aí a projeção alternada, que é essa, ó. O que que eu fiz? Vou fazer de novo. Peguei P, tá? Projeção, a mínima, vim na máxima. Peguei na mínima da correção e joguei na projeção alternada. Aqui em azul. Essa região, ó, bastante gótica, a gente vê, e aqui sim. Estão batendo, tá? É certeza? Não, tá. Aqui são medidas de probabilidade, simetria, quem gosta, quem acredita, quem usa, tá? Essas são as minhas medições. Na alternada, a região entre 100 e 127. Depois a gente tem aí o 61 de alternada e o espelhamento, que é uma outra forma de usar o fibra, né? A gente tem a retração, tem espelhamento, tem a retração externa e tem a projeção alternada. E a projeção alternada, então, é 100, 127,6, 161,8, 261,8. E aqui nesse espelhamento, 161 e 200. Então, essas duas regiões são, eu gosto, tá? No espelhamento, 200, 61, e na projeção alternada, 100 com 127. Então, aí coincidindo. Mas, de qualquer maneira, eu já acho que deveria estar apertando stop, fazendo parcial. Vamos lá ver no índice. O mini índice, eu quero fazer esse espelhamento do range de abertura, que foi esse aqui. Máximas e mínimas, tá? Quero jogar ele para baixo, para ver se vai bater naquelas medições. Já chegou na VWAP, olha aqui um detalhe, né? Eu tinha falado, olha, essa barra ela é impulsiva, tá vendo? E aí ele não deu sequência para baixo. Ele fez a retração da barra e agora está lateralizando, né? Que é força, tá? Então, essa mensagem da barra, está fazendo, ela é importante, tá? Essa demonstração de força. Vamos então fazer a medição aqui, tá? Então, a gente tem o 161 aqui e o 200, tá? Veio entre os dois, mais perto de 200. Então, ó, amplitude da abertura, joguei essa amplitude para esta região. Pode dar o 1 e o 200, tá? Que está mais para o 200 na simetria. E tem uma projeção alternada aqui? Não, tá? A gente até tem essa aqui, dessa máxima para essa mínima. Vai na máxima da retração, deu 61, tá? Vou pegar esta daqui. Ah, é o impulso. Esse para dentro seria a retração interna. E o próximo impulso, que vou botar em preto, é a projeção alternada, que vai estar lá batendo no 161, aí amarelo para destacar, de projeção alternada, junto com 200 do espelhamento. E essa região já era um ponto de força, que a gente considerar, está aqui em azul, né, que era a mínima do dia anterior e limite superior do gap de Vênus. Só está olhando aqui atrás. Tá? Região de gap, mínima do dia anterior. Realmente, né, aquele ponto, o mercado mostrou força nessa defesa, teve a retração, era um trade rápido, por isso que eu falei, por não sei se é tão impulsivo, batendo aí na VWAP de novo, mas eu acho que já mostrou força. Vou encerrar, porque já passou aí o período da abertura, tem 2 horas de pregão, e acho que já se desenvolveu, a gente se propôs a estar mostrando aí, quando a gente fala de abertura. Vou deixar aqui o vídeo, até o próximo.